Atenção! Puxa essa aqui comigo. Lá ele. Ei, Garro, vai tomar no... Ei, Garro, vai tomar no... Que isso, Thiagão? Violento? Que deselegante, irmão. Ah, família, o Garro, meio campo do Corinthians, acabou com a minha sexta-feira. Eu vou te mostrar aqui o motivo. Salve, família vascaína! No momento que estou gravando esse vídeo, 9h40 da noite, boa noite, vamos encerrar aqui essa sexta-feira em grande estilo no canal Vasco em Família com muita resenha. Quero destacar aqui com vocês uma entrevista do Nuno Moreira. Que isso? Joga fácil, joga muita bola, Nuno. Eu não consigo esquecer o lance ali, coitado do moleque lá, Zé Lucas, né? O volante lá, 16, 17 anos lá do esporte. Coitado do moleque, o que o Nuno fez com ele? Mas ele deu uma entrevista a um site, jornal português, e a gente vai destacar aqui porque ele fala sobre adaptação ao futebol brasileiro, ao Vasco, fala do Fernando Diniz, fala também do Ryan e do Felipe Coutinho, por isso que eu vou puxar esse gancho aí do Garro. Ei, Garro, vai... Calma, Thiago, tu vai chegar lá. Família, vamos destacar aqui também uma entrevista do Verratti ao canal do Fábio Azevedo. Separei aqui duas respostas dele, uma falando da importância do Pedrinho e a outra basicamente comentando ali que ele não pede para sair. Ele nunca vai pedir para sair, isso né, é responsabilidade aí do treinador. Nesse sentido, eu quero trazer aqui o Rodrigo Silvério, que participa lá também do canal Podcast Cruz Maltino. Podcast, poxa, agora me pegou. Deu um branco aqui que o Thiago não tá bom da cabeça não. Eu acho que é Podcast Cruz Maltino. E aí ele fala ali, faz um vídeo bacana em relação ao Verratti, principalmente para aqueles torcedores que falam que Verratti é o problema do Vasco. E também quero trazer aqui um torcedor do esporte que eu achei muito engraçado esse comentário dele em relação ao Verratti. Basicamente ele fala o seguinte: ô vascaíno, você tá reclamando de barriga cheia em relação ao Verratti. E você, família? Tá com a barriga cheia? O Thiagão, ó, te falar uma coisa. Americanas aqui em Queimados me complica. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Pacote de amendoim. 5 por 10. Acabou com a minha vida. Me 5 agora, preparando aqui o vídeo. Aí, não faça isso em casa, hein? Faça isso em casa que tu vai ficar um leitão, hein? Isso aqui é um sódio, uma caloria que Deus que me livre. Comi 5 pacotes. Só para representar aqui o vídeo em relação ao torcedor do esporte, falando que você está reclamando de barriga cheia em relação a Pablo Verratti. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, comenta e hype o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. E rapidamente, deixa eu falar aqui da Golcase, parceira do canal. O Thiago tá meio hoje estranho, acho que 5 pacotes aqui que eu comi. Mas deixa eu falar aqui rapidamente da Golcase, parceira do canal. Tô deixando aqui né, o nosso cupom, Família Vasco, e também o nosso QR Code. E eu vou passar também, deixar aqui né, no primeiro comentário fixado o link lá do site. Vou colocar o link aqui dos produtos do Vasco, mas você pode utilizar o nosso cupom no site inteiro, família. Então você pode comprar aquele copo esperto para você tomar sua cerveja, sua água, seu suco, seu refri. Tem a garrafa da academia também, que é muito boa, sensacional. Testei hoje, ó. Família, esquece, produto de qualidade. 1h20 de treino, coloquei água lá na academia, no final geladinho, esquece, produto de qualidade. Tem bolsa, né, bolsa térmica, mala para viajar, tem mochila, tem de tudo com muita qualidade lá na Golcase. Se você entrar no site, você vai comprar, eu tenho certeza disso. Agora, utiliza aqui o nosso cupom Família Vasco para estar fortalecendo o trabalho do Thiagão. Vamos seguir a nossa resenha e começar aqui a destacar essa entrevista do Nuno Moreira. Tá na tela para vocês, ó. Saí de Portugal na altura certa, em que eu consegui ser um jogador mais estável, mais confiante. Eu acho que se viesse antes para o Brasil, não ia correr tão bem, porque aqui a pressão é muito grande. E se calhar no primeiro mau comentário vinha-me abaixo. E aqui ele destaca né, que o sonho dele é jogar pela seleção de Portugal. Deixa só eu pontuar aqui em relação a essa resposta dele, família. Não dá nem para comparar né, com o Lodge, ali com o Garré,
porque assim, o Nuno tem basicamente a mesma idade, né, que eles. Eu acho que o Nuno tem 26, o Lodge também, o Garré tem 24, é uma coisa assim, me corrijam aí se eu tiver errado. Então passa também, claro, pela personalidade e tudo mais, pelo talento, pela qualidade, com certeza o Nuno é muito talentoso, mas isso aqui me chamou a atenção, né, porque ele saiu num momento de confiança, né, ele saiu muito confiante de lá, parece que ele estava vivendo, né, a melhor temporada dele no Casa Pia e chegou aqui, foi até o que o Carille falou sobre isso, né, o Diniz também falou, não sentiu, né, o país, o clima, a competitividade aqui do Brasil, realmente foi um cara que botou a camisa e foi para campo e entregou desde do primeiro momento, diferente aí de outros jogadores, né, família vascaína. Então não sei se essa questão psicológica também tem um peso, porque são jogadores que vêm sofrendo essa cobrança, né, essas críticas. Lodge, Garré, e aí essa pressão que ele comentou aqui, de repente, principalmente o Lodge, tá? Não deve estar suportando, e aí foi isso, entrou lá naquele jogo contra o Mirassol, errou 2 jogadas, que eu acho que, família, é super normal, o cara pegou 2 vezes na bola e errou, isso acontece, mas a pressão que ele vem, né, sofrendo aí, não deixa o cara, pelo menos, tentar ajudar entrando ali no decorrer dos jogos. Agora, perdeu espaço, né, com as chegadas aí do França, do Matheus França e do Andrés Gomes. Em relação ao Garré, eu acho que o Vasco, né, tem que continuar apostando, melhorando aí o condicionamento físico, a parte física, porque eu não acho o Garré ruim de tudo não, família. Seguindo aqui, ó, ele falando da adaptação. Eu acho que a minha adaptação no Vasco foi super rápida, também muito por conta da qualidade que temos no plantel. Nos primeiros treinos, eu senti logo que podia correr muito bem. Não tenho pensado muito no meu futuro, sinceramente. Estou muito feliz de estar aqui, gosto de jogar aqui, de viver aqui. Se calhar, num futuro próximo, não pretendo muito sair do Brasil. Que bacana, né? Que legal. Tá aí. Família, seguindo aqui a entrevista, é ele destacando o Fernando Diniz, a parceria com Coutinho e Rayan. Bem interessante também para a gente trocar uma ideia. Ó, nesta última fase, estou a ter bons jogos, bons números, e ainda me está a correr melhor. Então estou muito feliz por isso. Estamos muito otimistas que nesta segunda volta do Brasileirão vamos conseguir melhorar o desempenho e fazer melhores jogos. Vamos lá. A principal diferença é fácil de explicar. Quando estamos em organização ofensiva, isso aqui ele falando do Fernando Diniz, tá? Normalmente, a maior parte dos treinadores pedem que estejamos mais estáticos e na nossa posição, perdão. E ele, Fernando Diniz, quer precisamente o contrário, quer mobilidade, que cada jogador saia da posição, que vá para zonas para confundir a marcação. E lá está, eu acredito que isso me esteja a valorizar enquanto jogador, porque acabo por receber mais bolas sozinho, de andar em todo o lado do campo, tá aí. Família, vou para a parte aqui dele comentando sobre o Rayan e também sobre o Felipe Coutinho. Ó, tive a sorte, primeiro o Rayan, tive a sorte de o ter apanhado agora, porque acredito que vai ser muito difícil de segurar. Digo isto, infelizmente, para nós, porque para mim, eu jogava com ele aqui no Vasco o resto da minha carreira. Mas ele tem todas as condições físicas e técnicas para chegar à seleção do Brasil e jogar nos melhores clubes da Europa. Eu falo isso aqui, né, o tempo todo. Em relação ao Coutinho, família, ele diz o seguinte: gosto de o ver treinar para tentar perceber como ele vê o jogo, o que ele faz, os movimentos que ele faz, mas é muito difícil replicar as ações dele, porque é um jogador cheio de talento. Só me resta aproveitar enquanto jogo ao lado dele. Poxa, que bacana, né, família? E assim, só para pegar esse gancho dele falando do Felipe Coutinho, vou destacar aqui, né, os números do Felipe Coutinho, que está vivendo a sua melhor temporada desde a temporada 19-20 pelo Bayern de Munique, que ele fez 11 gols e 9 assistências. Também assim, lá é outra parada, né? Qualidade, posse de bola, sempre o Bayern tomando conta do jogo, então fez 11 gols e 9 assistências. E no Vasco, nesse momento, 9 gols e 3 assistências. Acredito que ele vai aumentar aqui esse número de gols e de assistências também, porque o Felipe Coutinho está crescendo e essa camisa 10 caiu muito bem nele, família vascaína. Só para complementar nesse sentido... Duelo de meias com Rodrigo Garro. Garro, Arrascaeta ou Alan Patrick? Arrascaeta. Arrascaeta ou Matheus Pereira? Arrascaeta. Arrascaeta ou Ganso? Arrascaeta. Arrascaeta ou Everton Ribeiro? Arrascaeta. Arrascaeta ou Coutinho? Arrascaeta. Ah, Thiagão, você tá exagerando. Não tô, cara.
Pô, isso é um sacrilégio com o futebol. Ele não pode nunca ter esse tipo de opinião. Arrascaeta ou Coutinho. Não faça isso, não. Isso é papo para um outro dia. A gente está falando de um gênio. A gente ainda está falando de um cara que está na 5ª colocação de transferência, pô. Liga pro Barcelona. Pelo amor de Deus, isso... Eu disse, um sacrilégio. Família, um outro ponto aqui, ele destacando o trabalho do Fernando Diniz. Acredito que pro Nuno realmente é um estilo de jogo que favorece, né, que ajuda, porque é um cara qualificado, cai bem pelo centro do campo, cai bem pelo lado direito, pelo lado esquerdo, tem muito recurso, né? Então esse estilo do Fernando Diniz, eu acho que potencializa o Nuno. De repente, se ele pega um treinador aqui, que é o caso do Carille, esse treinador mais, né, de posição, de recomposição, né, eu acho que ele poderia ter um pouco mais de dificuldades por causa da questão física, né? Que é um cara que tá sentindo visivelmente pela temporada que ele teve lá na Europa. Chega aqui, já tem mais de 30 jogos. Então ele ia sentir essa recomposição. Mas não, né? Tem ali a movimentação, a aproximação, o estilo do Diniz. Eu acho que casa perfeitamente aí com a qualidade que o Nuno tem. Em relação ao Ryan, poxa, eu também não queria o Ryan aqui por mais tempo, mas vai ser difícil segurar, porque é um jogador, sempre falo isso aqui pra vocês, né? Tem o perfil do futebol europeu. Italiano, inglês, espanhol, forte, alto, chuta bem, tem o arranque, né? É só realmente cair num time bom aí que possa potencializar, né, o estilo do Ryan para ele não bater e voltar. E agora a gente, né, poxa, família, exaltar aqui o Nuno, né? Porque o Nuno realmente foi uma excelente contratação, vem mostrando isso dentro de campo, qualidade técnica, é um jogador importante, é um protagonista do Vasco e também nos números, né? Não é somente ali, pô, tá ajudando, não, nos números, tem gols, tem assistências, né? É um cara realmente que o Vasco acertou muito nessa contratação e eu espero que isso aconteça, né, com o Cuesta, né? Porque é uma situação muito parecida, né, família? O Vasco estava ali próximo de acertar com o Bruma, né? E aí deu errado, ele foi pro Benfica e o Vasco me parece que mirou o jogador que o Braga estava querendo para repor o Bruma. Aí acertou com o Nuno Moreira. E com o Cuesta foi da mesma forma, né? Não foi da mesma forma. Mas assim, vamos entender que a gente espera que o Vasco possa ter a mesma sorte, né? Melhor dizendo. Porque o Vasco poderia ter acertado com o Bruma e a coisa não caminhar, não fluir. E aí acabou que o Nuno veio e tá jogando muita bola. O Vasco, no caso do Cuesta, né, o cara que estava próximo de acertar lá com o Spartak em Moscou. E aí eu entendo que o Vasco, de repente, se não acerta com ele, ia esticar a corda um pouco mais em relação ao Nathan Silva, e aí aconteceu de dar errado lá e ele acertar com o Vasco. A gente espera também, né, contar com essa sorte em relação ao Carlos Cuesta, família vascaína. Vamos seguir a nossa resenha, e aí eu quero passar esse corte aqui para vocês, com uma resposta do Verratti em relação ao Pedrinho, ele falando também que não gosta de sair das partidas, né? Eu tava rindo dele lá, que eu tava pensando em mim. Ele fala lá, o Fábio Azevedo pergunta sobre a chegada dele em 2023, aí ele comenta, né? Eu cheguei aqui em 2023, eu não tinha um cabelo branco, olha agora. Eu falei, opa, Verratti, você é mais estiloso que eu, né, irmão? Teu cabelo é branco, não cai, o meu tá caindo, graças a 2023, é isso, quem tem estilo tem, né, família? É diferente. E aí eu vou passar também o Rodrigo Silvério, jornalista lá do podcast Cosmaltino, e também o torcedor do esporte para acrescentar aqui na nossa resenha. Olha só. Qual a importância do Pedrinho nesse processo todo junto com vocês? Muita. Um cara que vive pelo Vasco, ele luta constantemente, briga pela gente. Aqui, desde que ele chegou, mudaram muita coisa. O CT, você, não sei se tomar conta disso, o CT mudou um 100%, a gente tem todas as comodidades aqui para treinar, que para nós é muito importante. A logística do clube mudou muito, sempre brigando porque a gente tem uma boa logística, que os viajes não sejam tão cansativos. Tem todo mundo ali aqui no CT, questão do salário, de imagem, de premiação, tudo. Tá tudo em dia? Tudo. E então isso para a gente é muito importante. Acho que ele tomou o Vasco por amor, né? Sim. E se encontrou também com muito problema, que ele sabia que estavam acontecendo, mas quando você entra no Vasco, sabe que toma conta de que os problemas são ainda mais grandes. Mas é um cara que não tira o corpo do momento, não tira a cara da briga, ele bota a responsabilidade para ele. É um cara muito legal, eu tenho uma relação mais além do presidente e jogador, tenho uma relação pessoal muito boa com ele. Eu admiro muito a ele. E também é isso, é um cara que brigou toda a sua vida, sua carreira, e eu me vou refletir nele também.
y ele solo briga porque o Vasco sea cada vez más grande. Claro que en esa briga, en ese camino, a gente tem muitas coisas, no todo va a ser cor de rosa, né? No todo va a ser victoria, no todo va a ser conquistar taza. Eso pasar esos momentos ruins, esos momentos de transición para que las cosas boas vean pronto. Si bien aquí en Brasil la dinámica é muito forte, muito desgaste físico. Você apanha bem, hein? Sim, eu aguento bem, mas também a gente daqui na frente, a gente pode também começar a descansar um jogo, jogar outro. Ah, sim, isso também. Não, mas eu sempre falo para o treinador que eu nunca vou falar que estou cansado, que não estou para jogar. Eu falei com todo treinador que passei minha carreira, se você me tem que tirar, eu sem problema eu vou sair. Mas eu nunca vou falar para você que estou cansado, que quero sair. Você que não pede para sair? Não, jamais. Mas se o treinador tem que tirar, sem problema, eu vou aceitar a decisão dele, sempre falo. Mas se fosse por mim, jogaria todos os jogos 90 minutos. Agora, porque eu sou assim, minha personalidade é assim. Mas claro que tem jogo que estou mais cansado, que estou menos cansado, que a gente está melhor, mas depois passa por pressão do treinador. Né? Já pararam para pensar no quão insano é dizer que o Verratti é um dos problemas do Vasco? Dizer que o Verratti é o problema do Vasco? A gente está falando de um jogador com 119 jogos, 57 gols e 6 assistências com a camisa do Vasco. Só em 2025, o Verratti tem 44 jogos, 24 gols e 2 assistências. Nesse Brasileirão, são 19 jogos, 12 gols e 1 assistência. E antes que pense, esse vídeo não é sobre números, porque o Verratti não se justifica só com seus números. Você falar que ele deve ser substituído, ok. Falar que ele pode começar o jogo no banco, beleza. Falar que o Verratti não se encaixa tão bem com certos esquemas, tranquilo. Agora você falar que o Verratti é o problema do Vasco, falar que ele atrapalha a equipe do Vasco, eu acho que está se confundindo o que é a característica de um jogador com a qualidade de um jogador. Por exemplo, ninguém vai esperar do Messi que ele faça gol de cabeça. Ninguém iria esperar do Luis Suárez que ele drible a equipe inteira e faça o gol. Veja bem, eu não estou comparando esses dois jogadores com o Verratti. São prateleiras completamente diferentes. Mas mesmo os melhores jogadores têm suas características respeitadas. Então não tem como esperar do Verratti criação de jogada, mas o Verratti é capaz de fazer muita coisa que a maioria dos jogadores não conseguem. Decidir em 1 ou 2 bolas, em um jogo onde o Vasco está jogando mal, onde o Vasco está pior do que a equipe adversária, o Verratti vai estar lá para colocar a bola para dentro. Isso ganha final de campeonato. A participação com bola, o toque, a armação de jogadas, certamente faz parte de uma equipe organizada. Mas a conclusão faz parte da característica de um jogador. Isso é inegável, os números comprovam. O Verratti é o melhor definidor que tem no Vasco da Gama. A gente está falando de um jogador que tem a média de 1 gol a cada 2 partidas. E dentro dessa média tem um contexto no qual o Verratti participou de equipes bagunçadas, diversos técnicos e absoluta pressão na maioria das vezes. Esse vídeo não se trata de falar que o Verratti é insubstituível, não se trata de falar que o Verratti merece jogar mesmo indo mal em algumas partidas, não se trata de falar que o Verratti não deve sair em algumas partidas, ou quem sabe até começar no banco algumas partidas. Mas na verdade o que está sendo enxergado como um problema já foi muitas vezes a solução e está sendo solução em diversos momentos. O Verratti muitas vezes não tinha reserva para poder entrar e trazer essa variação tática. O Fernando Diniz, de fato, tem insistido com o Verratti em partidas, por exemplo, essa contra o Sport, que poderia ter colocado um jogador que pudesse ajudar mais no contra-ataque na transição ofensiva, coisa que não é da característica do Verratti. Mas não, o Verratti não é o problema do Vasco. As coisas me chamaram a atenção no Verratti, muita gente, a questão da pronúncia dele, né? Verratti, eu acho que seria mais equivalente a isso aí. Um cara simples. Você vê a entrevista dele no pós-jogo, ele disse que não foi o melhor jogo do Vasco, mas ele fez o possível e, graças ao esforço, chegaram na vitória. É o diferencial, cara, porque o Sport não chega em canto nenhum. E como eu disse que o Vasco não vai cair, por causa de um jogador desse. O cara, além de humilde, é um cara artilheiro, tem 24 gols na temporada, é o maior artilheiro do Brasil. Joga muita bola, no jogo deu 2 assistências e ainda fez o gol de pênalti. Poderia ter feito mais gols, porque aconteceu de o Vasco não concluir. Mas é por isso que o Vasco não vai cair. E o Sport é na situação ruim, porque não tem um centroavante desse nível. Isso sim é que é saber fazer uma contratação, cara. Tá aí. Família, vou pegar o gancho primeiro dele falando ali do Pedrinho, porque acho que isso é importante a gente destacar. Não sei se vocês acompanharam o podcast lá do Charla com o Emiliano Dias, e ele fala sobre isso, né?
O Vasco brigando para não cair e não fretava voo, era uma dificuldade, era um cansaço a mais e tá acontecendo isso nesse momento, né? O Pedrinho se preocupando com toda essa parte de agilizar, logística, né? Pensar na recuperação dos atletas, todo o conforto possível, né? Para que eles possam pensar e focar dentro de campo e mesmo assim o Vasco tá nessa situação. Sim, você pode pontuar que falta isso, falta aquilo, errou aqui, errou ali, mas na minha opinião, bato nessa tecla aqui, o Vasco não tem time para estar ali. Não tem time. Então, poxa, todo esse esforço aí da direção é aquilo que eu falo aqui de uma forma mal criada, tá? Esse elenco é o mais vagabundo, tem uma música aí, o mais vagabundo da história do Vasco nos últimos anos. Não vou tirar isso aqui de forma nenhuma, porque tá melhorando a estrutura, em todos os sentidos, logística, né, ali para se preparar, treinamento, campo e tudo mais. O time é o melhor desde 2012, desde 2012 a gente tem que pontuar isso, e tá nessa situação aí. Não pode, pô. Não pode. Eu sinceramente responsabilizo aqui os atletas um pouco mais, família. Não tô falando aqui pra brigar na parte de cima, que não é o caso. O Vasco não tem esse planejamento. Já falei isso aqui com vocês. Pra figurar ali na parte de cima da tabela, não tem esse planejamento. Aí é culpa da gestão. Agora, pra ter um pouco mais de tranquilidade, tá ali na 11ª colocação, na 10ª colocação, longe disso aí, tem sim, tem time pra isso, família vascaína. Em relação ao Verratti em si, e aí eu vou pegar o gancho dele falando ali que não gosta de sair, tudo que o Rodrigo Silvério colocou e o torcedor do esporte, né, basicamente dizendo, vocês estão reclamando de barriga cheia. Pega aqui, manda o Verratti pra cá e vai lá, fica com o Eric Lacerda, com o Pablo. Vocês estão falando do artilheiro do Brasil com 24 gols, né, Tiagão? Família, e assim, de tudo isso que a gente ouviu aí, se em algum momento eu passei aqui a mensagem que o Verratti é o problema, eu peço perdão, eu tô errado, tá? Não é isso. Não é isso que eu quero dizer aqui nos nossos vídeos. A galera fala também, mas Thiago, você só fala disso. Família, você tem que entender também que o meu canal é de torcedor. Eu não tenho informações, eu não sou aí um Fábio Azevedo da vida, aí que faz esse tipo de entrevista, um Flávio Dias, que o cara tem aqui, pinça ali, pá. Não sou. É um canal de opinião. E você imagina, um canal de opinião com 2 semanas o Vasco parado. Data FIFA. Pô, a gente tem que bater em alguns assuntos, principalmente nessa parte tática, né, avisando aí o jogo contra o Botafogo. E assim, eu não trato, né, o Verratti como um problema. Peço perdão se passei essa mensagem. O que eu venho falando aqui é uma questão de equilibrar o time, de equilíbrio, sabe? Do Vasco se defender melhor, começando lá da frente. Porque o meu modo de enxergar futebol hoje em dia, sem bola, você precisa ser intenso. Você precisa dificultar o adversário. E eu acho que o Vasco facilita. Porque beleza, vai ter momentos ali que o Vasco vai conseguir pressionar, como o Verratti foi muito importante, né, no segundo gol do Vasco, ele ganha a bola no alto, ele divide com o volante lá, barra zagueiro, sei lá, e o Vasco faz o segundo gol. Coutinho também ali, né, aproveita e consegue roubar a bola. Sim, vai ter momentos que o Vasco vai conseguir uma hora ou outra, mas vai chegando um momento da partida que o time cansa, que o time perde as pernas. E o nosso treinador acaba não observando isso. Né? E entendo também que em determinadas partidas, Verratti no banco. Sim, isso pode acontecer. Agora, problema, eu não acho que ele é. Não tem como um cara que faz 24 gols na temporada até o momento ser o problema do Vasco. Mas hoje eu defendo o Verratti, né, como reserva, por esse equilíbrio, pra gente tentar se defender melhor lá da frente. Ou um outro ponto que eu levanto aqui, Coutinho ou Verratti. É um dos dois. Dentro das opções que o Vasco tem, se você fosse barrar você barraria quem? Coutinho ou Verratti? Comenta aqui nos comentários. Mas assim, família, a minha opinião em relação ao Verratti acontece em outros lugares. Isso não é tão absurdo, sabe? O Fluminense, né, fala aqui, porque é um exemplo, tem lá o artilheiro do ano no banco, é o Cano. Ele tem, sei lá, 4 gols a menos que o Verratti. Você olha lá pro Cruzeiro, que tem o Gabriel Barbosa, o cara, né, que foi campeão disso, daquilo, artilheiro em alguns momentos, ele ficou no banco para um jogador que é jovem, que é muito bom, tá na seleção, mas num primeiro momento, poxa, se a gente tá falando de um cara com títulos, né, infelizmente com números, e um cara que não tava assim lá essas coisas, né. Beleza, ele até fez uma temporada ali já como titular no Cruzeiro no ano passado, mas quando o cara chega, esse vai pro banco. O Caio Jorge vai pro banco. E não quando o Léo Jardim tava lá, quando o Léo Jardim chegou, não foi dessa forma, né? Pela intensidade, pelo facão, pela dinâmica que o Caio Jorge traz ali. Então, esse ponto que eu levanto aqui no canal não é um absurdo. Isso acontece em outros times, em determinados jogos, colocar o Verratti, né, no banco para você ter essa intensidade, né, marcar melhor sem bola. E claro, né, eu acho que você pode também aproveitar o estilo do Diniz, tendo um jogador de mais recursos. Mas beleza, por exemplo, contra o Ceará aí, não vejo problema nenhum, o Verratti ser titular. É um jogo dentro de casa, que você tem a obrigação de dominar as ações, então ele pode ser importante. Mas no jogo contra o Botafogo, não vejo de forma nenhuma o Verratti sendo titular, cara. Eu acho que é interessante esse time com mais mobilidade. E aí quando ele fala ali, né, que ele não pede pra sair, mas de jeito nenhum, é o que eu falo, na minha opinião. Quem queima o Verratti é o seu Fernando Diniz.
Você pode até interpretar essa situação, essa fala do Verratti como um erro dele, mas que pode, cara, se você não entrega mais, se você não tá aguentando, pede pra sair. Ah, família, aí assim, a gente vai entrar num debate que eu não sei, né? Eu acho que o jogador sempre prefere estar em campo, ele sempre vai pensar no que ele pode, né, deixar ali de fazer, de repente ele vai fazer mais um gol, sabe? E ainda mais ele que é atacante, então assim, eu entendo. Mas, poxa, o nosso treinador não ter a leitura, aí já é demais, porque ele mesmo fala ali, né? Eu quero jogar todos os jogos, os 90. Mas tem jogos que é isso, que é aquilo, mais cansado, e aí cabe o treinador. Pô, você me entendeu? O Verratti basicamente falou, Diniz, é isso que o torcedor tá pedindo. Mas, como eu disse, é um cara que não erra nunca, né? Ele não comete erros, todo mundo está errado em volta do Fernando Diniz, e só ele que tá certo. Não, eu vejo isso, né, como um equívoco aí do Diniz, e eu espero que ele possa corrigir isso nos próximos jogos, família vascaína. Beleza? Vou ficando por aqui, junto, é muito bom ser Vasco.